Prezados compatriotas, é com muito prazer que eu apresento mais um episódio da série de líderes nacionalistas do Terceiro Mundo que eu iniciei ainda no canal Duplo Expresso e que eu continuo no canal Brasil Independente. A cada semana é publicado um artigo no Monitor Mercantil sobre uma das lideranças nacionalistas que abordo. Os links para os artigos já publicados no Monitor Mercantil encontram-se na descrição do vídeo. Além disso, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e, se possível, deixar seus comentários, tirar dúvidas, fazer sugestões, etc. e tal. É muito importante que continuemos esse trabalho de rememoração dos líderes nacionalistas que houveram no século passado e nesse século, para que não percamos o liame histórico, não percamos o sentido da continuidade histórica, que é fundamental para termos a capacidade de nos projetarmos no futuro como nação, como povo, de uma maneira autônoma, de uma maneira soberana, para que as ambições, os projetos do passado não se percam, mas vivam em nós, sobrevivam em nós e sejam atualizadas para as circunstâncias, para as demandas e as necessidades dos nossos tempos. É muito importante que rememoremos esses projetos não apenas para entender o que somos e como nos tornamos o que somos, mas também para alimentarmos sonhos, alimentarmos ambições, alimentarmos projetos, para que voltemos a ter esperança, para que voltemos a nos situar historicamente como agentes históricos, autônomos, para que possamos construir a história a partir da nossa nacionalidade, a partir da nossa coletividade, para que não embarquemos no desespero e no niilismo próprio do que aqueles que se julgam donos do mundo, aqueles que se julgam donos do poder, querem que sintamos em decorrência de um suposto fim da história que eles almejam para eternizar a dominação deles. Nós não precisamos disso e por isso que recuperar o sentido histórico é muito importante. Entre outras coisas, para que não achemos natural, para que não achemos normal que no Dia do Trabalhador, Fernando Henrique Cardoso e Rodrigo Maia sejam os grandes destaques para aqueles que se dizem de esquerda. Então, o episódio de hoje é sobre Juan Domingo Perón, o maior presidente argentino e uma das maiores lideranças nacionalistas da América Latina e do mundo. Devido à complexidade, à abrangência do tema, a importância de Perón para a América Latina, para o Brasil, para o mundo, a apresentação sobre Perón será dividida em 3 partes. Hoje é a primeira parte, que abrange o período entre 1943 e 1946, antes de Perón se tornar presidente da Argentina, porém, quando ele já tinha posição de destaque na política desse país, em decorrência dos fatos históricos que serão explicados. E a liderança nacionalista dele já se realiza nesse período. Enfim, em linhas gerais, quem foi Perón? Perón foi um grande estadista argentino do século XX, nasceu em 1895, faleceu em 1974. Na história argentina, na política argentina, ele é continuador, ele continuou a obra histórica de dois estadistas importantíssimos para a história da Argentina e da América Latina. Perón foi o continuador de José de San Martín
líder da independência argentina e um dos libertadores da América. E também foi continuador de Juan Manuel Rosas, que foi o governador de Buenos Aires e também líder da Confederação Argentina por um breve período de tempo, antes de haver propriamente a formação do Estado argentino unificado, como conhecemos hoje, né? E o Rosas representava a Argentina profunda, representava a terra, o solo, o povo argentino, contra as pretensões imperialistas da Inglaterra, da França e da burguesia liberal e cosmopolita da metrópole. Então, Perón se enquadrou como continuador desses dois grandes líderes e assim foi reconhecido pelo povo argentino, pela política argentina. Enfim, era um líder, como todo líder nacionalista, profundamente enraizado nas tradições da sua terra, nas tradições políticas, culturais do seu país. Identificava-se fortemente com o seu país e com o seu povo, e isso lhe deu capacidade para transformar a realidade, para liderar todo um povo. Perón ganhou destaque nacional ao ser um dos líderes da Revolução de 1943, que foi um movimento nacionalista protagonizado por militares e sindicalistas. E aí havia sindicalistas de vários tipos. Havia sindicalistas de orientação socialista, de orientação revolucionária, até mesmo de orientação anarquista. Então, a Revolução de 1943, da qual Perón foi um dos líderes, abrangia uma frente ampla popular de várias vertentes coadunadas com os interesses dos trabalhadores e dotadas de um forte sentimento patriótico de defesa da Argentina. E a Revolução de 1943 veio para pôr fim à chamada Década Infame, que foi como ficou conhecido o período de governos oligárquicos iniciado com a deposição do presidente eleito Hipólito Yrigoyen em 1930. Hipólito Yrigoyen era presidente da Argentina pelo partido União Cívica Radical, um partido até então de um certo progressismo de classe média, criou algumas reformas progressistas que beneficiavam a maioria da população, porém foi derrubado por um golpe militar e os governos que sucederam Yrigoyen foram governos de orientação liberal. Foram governos voltados para o atendimento das demandas da oligarquia portenha de Buenos Aires. E nessa década de 1930 cresceu nos meios tanto militares quanto civis a insatisfação com essas políticas desses governos liberais. E entre um dos principais pontos de insatisfação estava o Pacto Roca-Runciman, que foi um acordo comercial entre a Argentina e Reino Unido, assinado em 1933, que foi bastante desfavorável à Argentina. Enfim, algo que nós, brasileiros, vemos cotidianamente nos últimos anos. Os governos brasileiros, Temer e Bolsonaro, assinando acordos absolutamente lesivos à soberania do nosso país, à autodeterminação da nossa nação. Isso aconteceu na Argentina também na década de 30, depois de um golpe militar, e essa década de 30 ficou conhecida como década infame em razão de ter sido dominada por governos que governavam apenas para uma burguesia metropolitana alienada, descomprometida com o povo, e que também governava para atender a interesses externos, interesses imperialistas, principalmente ingleses, né? E isso gerou uma série de contestações tanto por parte de militares quanto de civis patriotas preocupados com os rumos e os descaminhos que a Argentina tomava, e essa insatisfação foi canalizada para
o acontecimento da Revolução de 43, que pôs um fim à década infame. E Perón foi o principal articulador da revolução junto à central sindical CGT, Confederação General de los Trabajadores, Confederação Geral dos Trabalhadores, em particular com as suas correntes socialistas com as quais Perón se identificava fortemente. E no governo da Revolução de 43, né, um governo militar, né, comandado por militares, mais militares patriotas, militares nacionalistas, militares comprometidos com a soberania, o desenvolvimento e a justiça social na Argentina, foi criada a Secretaria de Trabalho, que foi comandada por Perón. Né? Perón assumiu primeiro o Departamento do Trabalho e transformou esse departamento em Secretaria de Trabalho, ou seja, colocou essa pasta num patamar superior de organização administrativa. E essa secretaria serviu para acomodar o sindicalismo na estrutura do Estado e compor uma nova coalizão política mais aberta aos setores populares. Ou seja, pela primeira vez desde 1930, o povo voltava ao governo na Argentina. E o principal meio de institucionalizar a participação do povo foi a Secretaria do Trabalho, que foi criada por Perón. Então, Perón foi o grande articulador, junto com os sindicatos, com os representantes dos trabalhadores, para institucionalizar sua participação no Estado argentino. Enquanto secretário do Trabalho, Perón, apoiado pelo presidente argentino, o general Farrell, Perón convocou as primeiras rodadas de negociações coletivas entre governo, sindicatos e empresários que jamais havia tido no país. Pela primeira vez, acordos de tipo neocorporativista, que eram muito comuns na Europa, já nesse momento, e fizeram a força de vários governos social-democratas. Essa prática foi levada para a Argentina por intermédio de Perón. Perón foi bastante importante para isso e contou com o apoio do presidente, ou seja, era um governo comprometido com o governo do general Farrell, né, do qual Perón era uma das principais lideranças, era o principal interlocutor com os setores trabalhistas populares, estava de acordo com isso. O governo atraiu os diferentes setores da produção argentina, tanto os empresários quanto os trabalhadores, para negociar termos favoráveis a ambos. Entre outras realizações de Perón, também estiveram a instituição do 13º salário, o direito a férias remuneradas, indenizações por demissão, a criação da Justiça do Trabalho e também a criação da aposentadoria para os empregados do comércio. Além de todas essas realizações, um outro grande feito de Perón enquanto secretário do Trabalho foi a criação do Estatuto del Peón del Campo, Estatuto do Trabalhador Rural, que estendia todas as leis trabalhistas para os trabalhadores rurais. Essa medida, evidentemente, enfureceu bastante os latifundiários. O governo estimulou a sindicalização tanto na cidade quanto no campo, fortalecendo a base trabalhista para ela se constituir em contraponto ao poder dos empresários e dos latifundiários. Então, ao contrário do que muitas vezes se diz do Perón ditador, do Perón autoritário, foi justamente o contrário. O governo militar, patriota, nacionalista, que ascendeu na Argentina com a Revolução de 43, estimulou que os trabalhadores se sindicalizassem. E esses sindicatos gozavam de ampla autonomia em relação ao governo. Não havia subordinação dos sindicatos ao Estado. Agora, é natural que a direção do sindicato estivesse vinculada, apoiasse o governo, porque
nenhum outro governo antes tinha feito tanto a favor dos sindicatos quanto o governo Farrell e Perón. Então, naturalmente, houve um apoio sindical, mas esse apoio sindical veio de uma forma autônoma, não foi algo imposto, não foi algo que surgiu por coação e medo. Muito pelo contrário, surgiu a partir de uma repactuação do modo de funcionamento das instituições políticas argentinas para que os trabalhadores pudessem ter voz e vez dentro do Estado. E em um contexto de guerra mundial, lembrando que nesse período havia a Segunda Guerra Mundial, havia naturalmente na Argentina e vários outros países do mundo, Brasil inclusive, né, havia incentivos à industrialização por substituição de importações, já que os mercados europeus estavam fechados. Então, os produtos industriais manufaturados que antes eram importados da Europa, dos Estados Unidos, passaram a ser fabricados internamente. E isso, obviamente, gerou mais empregos, né? Gerando mais empregos com toda essa proteção social que estava sendo criada pela Secretaria do Trabalho, comandada por Perón, isso conduziu a um aumento da demanda interna, mais pessoas com mais empregos, com melhores salários, com mais direitos trabalhistas, tiveram uma capacidade de consumo maior, que por sua vez estimulou a indústria nacional, né? Isso levou a um surto de desenvolvimento da indústria que levou a um aumento expressivo do bem-estar social. Então, esse período na Argentina foi um período de grande aumento do bem-estar social. Isso fortaleceu bastante a popularidade do novo governo e da Revolução de 43. Evidentemente, né, a reação das oligarquias não tardou a vir, claro, né? E mesmo com a Argentina tendo declarado guerra à Alemanha e ao Japão em 44, antes disso a Argentina estava neutra na Segunda Guerra, como ficou neutra na Primeira Guerra, mas em 44 a Argentina declarou guerra à Alemanha e ao Japão e também fechou jornais pró-nazistas. E mais ainda, aceitou participar da Conferência de Chapultepec em 45, liderada pelos Estados Unidos para reorganizar as relações dos Estados Unidos com os demais países, né? Principalmente do continente americano, né? E mesmo com tudo isso, os opositores à Revolução de 43, que eram, em geral, apoiadores dos governos da década infame, né? Os opositores acusavam o governo de Farrell e Perón de ser ditatorial e fascista, né? Algo que a gente vê aqui no Brasil também com bastante frequência. Todos os governos que governam para a maioria e não para as minorias endinheiradas são considerados autoritários, fascistas, populistas, comunistas. E na Argentina, nessa época, foi a mesma coisa. A mesma carga de calúnia e difamação sofrida por Getúlio Vargas no Brasil também foi sofrida por Perón na Argentina. Só que a Argentina teve algo a mais, né? Porque os Estados Unidos nomearam para embaixador estadunidense na Argentina um empresário do ramo de cobre, que explorava minas de cobre no Chile, chamado Sproul Braden. E ele, desde o início, fez uma oposição cerrada ao governo do Farrell e do Perón, e a partir dessa oposição, os setores oligárquicos da Argentina, né, se organizaram com mais facilidade e iniciaram uma intensa campanha de mobilizações nas ruas, que em geral levavam pessoas de classe média alta e classe alta inconformadas com o ganho de poder político e econômico dos trabalhadores. Esses setores mais endinheirados da Argentina nessa época diziam que era inconcebível que o governo tivesse permitido que os trabalhadores argentinos pudessem olhar olho no olho com os seus patrões, né? Então eles não aceitavam isso e se insurgiram contra Perón, insuflados pelo embaixador estadunidense Braden, né?
E em outubro de 45, o governo Farrell foi deposto por um golpe militar de direita e Perón foi preso. Porém, imediatamente houve uma intensa reação popular contra a prisão de Perón, que obrigou o governo golpista a libertá-lo poucos dias depois. Aclamado pelo povo como líder, Perón tornou-se o candidato natural nas eleições de 46. Seus opositores, que iam desde os partidos comunistas e socialistas até as federações de fazendeiros industriais, e interessante observar isso, tanto os setores oligárquicos quanto da extrema esquerda, comunista, socialista, o pessoal da União Cívica Radical, que era assim, um progressismo de classe média, todos eles se colocaram contra o Perón desde o início. Todos eles aceitaram ser coordenados pelo embaixador estadunidense. Era fazendeiro, era banqueiro, era comunista, socialista, radical, todos eles estavam contra Perón. E algo muito parecido aconteceu em relação a Getúlio Vargas no Brasil também. Getúlio Vargas sofreu a oposição de todos esses setores no Brasil também, a direita e a esquerda. Evidentemente, nenhum desses setores estava comprometido com a nação, nenhum desses setores era nacionalista. Por isso que se insurgiram contra a liderança nacionalista de Perón na Argentina e de Vargas no Brasil, né? E no caso da Argentina, todos esses setores se reuniram em uma frente única chamada União Democrática, liderada pela União Cívica Radical, né? E o embaixador Brady tomou partido publicamente a favor da União Democrática contra Perón, né? Inclusive publicou o chamado Livro Azul, que era um panfleto antiperonista do mais baixo nível, que acusava Perón de ser nazista. Todo o livro era para acusar o Perón de ser nazista, algo que não tinha cabimento e procedência nenhuma, uma vez que o próprio governo do qual o Perón fazia parte reprimiu os nazistas durante a Segunda Guerra. Perón enraizava-se nas tradições argentinas de libertação e de emancipação, lá do San Martín e do Rosas, né? Mas o Brady queria porque queria que todo mundo achasse que o Perón era nazista. A mesmíssima coisa aconteceu com Vargas aqui, né? O Vargas, embebido nas melhores tradições do republicanismo gaúcho, né? E de um governo forte a favor do povo, né? E a direita, as oligarquias, a esquerda também, comunista também, tudo antinacionalista, tudo mancomunado com algum imperialismo, né? Todos eles diziam que o Vargas era fascista, absolutamente nada a ver. E na Argentina diziam que o Perón era nazista, né? E aí teve esse livro azul, essa porcaria aí do livro azul, né? E que o Perón aproveitou isso muito bem em seu próprio favor, porque isso evidentemente era uma interferência indevida dos Estados Unidos na política interna da Argentina. E o Perón acusou essa interferência, esse prejuízo à soberania nacional da Argentina e lançou o mote Brady ou Perón, né? Que tocou profundamente no nacionalismo popular. Ou seja, e de fato, Perón não estava errado, isso não era só uma peça de campanha, isso era um fato. Os argentinos foram escolher ou o embaixador dos Estados Unidos ou o Perón, né? E o Perón, evidentemente, explorou bem esse lado e triunfou, tendo sido eleito presidente com 55% de votos, né? Ou seja, o autoritário, o nazista, o fascista foi eleito pelo voto popular, aceitou participar das eleições e foi eleito e deu início a um dos períodos de mais rápida e mais profunda transformação em todos os setores da vida e da realidade argentinas. Mas isso fica para a parte 2, né? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Quaisquer comentários, dúvidas, críticas, sugestões, por favor, fazer nos comentários. Muito obrigado a todos.